Boa noite, são 20h35 dessa quinta-feira, 23 de abril de 2020. Estamos abrindo mais uma live do Saber, a 50ª live do Saber, que a Casa do Saber promove nesses tempos de quarentena, isolamento, pandemia, mudança absoluta dos hábitos, crise, o que a gente queira nomear. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber, e tenho imenso prazer em recebê-los aqui, em especial ao nosso convidado dessa noite, que é Vitor Del Vecchio, que eu já vou apresentar daqui a pouco. Ele vai falar sobre política internacional em tempos de pandemia, ONU, refúgio e diplomacia. Antes disso, eu queria chamar a atenção de todos vocês, enquanto vocês vão se juntando aí na sala, para nós percorrermos essa estrada juntos. Queria dar-lhes alguns avisos. O primeiro deles é um aviso do professor Clóvis de Barros Filho, nosso colaborador, fundador da Casa do Saber e companheiro de jornada desde seus primeiros passos. Ele está estreando um novo podcast, chamado, estranhamente, não sei por que ele se chama assim, Inédita Pamonha. E nesse podcast ele faz comentários sobre filosofia, sobre sabedoria e coisas afins, né? O métier do professor Paulo de Barros Filho. Então, quem puder, vá até o site da revista Inspire-se e inscreva-se para receber esse podcast do professor Clóvis de Barros Filho. Nosso segundo anúncio tem a ver com o aplicativo da Casa do Saber, chamado Casa do Saber On Demand. Nós resolvemos, por causa da pandemia, democratizar esse conteúdo num período promocional especial, é gratuito, vá lá, baixe esse aplicativo na loja do Google, a Play Store, ou na loja dos aparelhos Macintosh, Apple, a App Store. Casa do Saber On Demand está gratuito, mais de 133 cursos estão lá, da maior qualidade, com grande qualidade e rigor científico e também apuro didático, de forma que, então, aproveitem cadastre-se, registre-se lá, e você terá acesso a isso. Aproveite a pandemia, essa situação que estamos vivendo, para, na medida do possível, se engrandecer pessoal e profissionalmente, para preparar, enfim, novos caminhos aí que certamente surgirão depois que isso passar. É isso. Nós estamos, então, iniciando essa live, essa 50ª live do Saber, transmitida pelos nossos canais do YouTube, ao vivo, e o nosso canal do YouTube tem 1.110.000 inscritos, pelo Facebook, 280 mil inscritos, Instagram, 160 mil inscritos, e, no caso, o aplicativo Casa do Saber On Demand, com 170 mil inscritos. Agora, também no site, na home da Casa do Saber, www.casadosaber.com.br. Nós temos feito, como falei, cumprindo nossa missão, especialmente temos procurado ouvir cientistas, estudiosos, especialistas, para refletir sobre esse momento em suas áreas de atuação. Qual é o sentido? Nós não fazemos nada que não seja ciência. Nós não acreditamos, nós não damos curso a crendices, a todo tipo de invencionices ou conspirações. Nós não acreditamos em nada que não seja ciência. Para nós não vale essas coisas que existem outras visões a respeito. Nós procuramos os especialistas e procuramos beber humildemente do conhecimento que essas pessoas possam ter, a mais do que nós, em geral, leigos a respeito dos assuntos mais específicos. E é o caso agora de todas as repercussões ligadas ao coronavírus e no ponto de vista sanitário, no ponto de vista econômico, no ponto de vista
jornalístico, do ponto de vista psicológico. Então, tudo isso é preciso ouvir especialistas, cientistas, pessoas que estudam profissionalmente os temas, como é o caso hoje. Qual é o sentido? O sentido é procurar elaborar, procurar refletir, diminuir o espaço de escuridão em torno dos temas e de preconceito, e esse tipo de coisa, e aumentar a clareza, o sentido, a elaboração, especialmente diante de uma situação inédita, pelo menos em todas as nossas vidas, no tempo das nossas vidas. Nada de semelhante aconteceu para nenhum de nós. Então, é isso, a coisa é séria, e nós passamos, então, a desenvolver essas lives justamente para isso, para contribuir, aumentar o espaço de saber e diminuir o espaço de ignorância e preconceito. O nosso convidado de hoje, que eu agradeço muito a presença, é Vitor Del Vecchio. Ele é advogado, formado pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. Autor e pesquisador em Direito Internacional e Direitos Humanos. Atuou como consultor jurídico da ONU, Migração, na confecção do Manual de Atendimento utilizado pelas defensorias públicas da União de todo o país. É aluno especial do programa de pós-graduação da USP em Direito Internacional Público. Atuou na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, sobretudo com as pautas de migração, direito do consumidor, sistema carcerário e violência institucional. É coordenador do ProMigra, Programa de Promoção dos Direitos dos Migrantes. É sócio do Bastos e Del Vecchio Consultoria em Migração. Colunista do portal Yahoo Notícias e atua como pesquisador do CEPIM, USP, Grupo de Estudos de Proteção Internacional de Minorias. É educador voltado aos temas da migração, direitos humanos e política internacional. Vitor Del Vecchio, prazer imenso de tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para dividir conosco os seus conhecimentos. Por favor, Vitor, fale sobre a política internacional nos tempos de pandemia, e especificamente também, abrangeram também temas ligados às organizações à Organização das Nações Unidas, refúgio e diplomacia de maneira geral. Boa noite. Maravilha, grande Mário, Mário Vitor, meu semi-xará, e o pessoal que está nos acompanhando aí de casa. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer não só a Casa do Saber, que está fazendo um papel fundamental agora em liberar esse conteúdo que antes era restrito. A gente está num momento em que a informação de qualidade e pautada na ciência, ela está escassa e a gente precisa valorizar cada vez mais. Queria agradecer também a nossa equipe de suporte técnico e a curadoria da Casa do Saber, que estão dando um duro danado para manter esse suprimento de conhecimento para a gente. E, se você me permite, queria fazer uma adição à minha biografia, porque eu também sou metido a blogueiro, viu, Mário? Então, não sou blogueiro já, mas pelo menos metido eu sou. Então, de repente, o pessoal tiver interesse em saber um pouco mais dos temas que a gente vai falar aqui hoje, ou até de outros que eu costumo comentar, em torno de política internacional, política nacional também. Estou aí nas redes, no Twitter, no Instagram, YouTube. E lembrando que hoje aqui a gente vai dar uma palhinha, né, nessas temáticas que você colocou, mas futuramente vamos ter um curso aí na Casa do Saber que ficará disponível muito em breve para quem tiver interesse em se aprofundar no que a gente vai expor aqui hoje. Bom, então vamos lá. Tema de hoje, política internacional em tempos de pandemia, né? A gente vai falar sobretudo de organizações internacionais, de como as relações entre países, relações diplomáticas e como a situação dos refugiados está nesse momento. E acho que é interessante a gente pensar que a política internacional está sofrendo grandes mudanças em decorrência da pandemia, né? Esse xadrez geopolítico mundial, ele começa a ter novas peças em jogo. Por exemplo, há tempos nós não víamos as organizações internacionais e a diplomacia assumirem um papel tão importante em frente à sociedade internacional. Nesse mesmo cenário, direitos humanos, a mobilidade internacional também estão sendo afetados. Então, é preciso que a gente esteja
atento para que as conquistas obtidas não se percam nesse processo de medidas em função do coronavírus e para que vidas também não sejam colocadas em risco. Então, eu gosto sempre de analisar assim que o poder político, bélico e econômico, de certa forma, ele se viu impotente frente ao coronavírus. Claro que tudo isso ajuda muito na forma como o combate a pandemia é feito, mas eu gosto de observar que existe também um fomento desse espírito de cooperação entre nações, né? Isso não só em questões da área médica, mas também sociais, de maneiras mais amplas também. Então, para citar exemplos, aí temos redes de colaboração científica, né? Então, estudos epidemiológicos sendo feitos, né? A China, que é um país extremamente fechado, se abrindo a uma visita da delegação da OMS para verificar como estão sendo os resultados deles em função das medidas de isolamento, do combate ao vírus no geral, medidas econômicas e assistenciais sendo debatidas em âmbito internacional, uma troca intensa para ver qual é a receita mais certa para enfrentar todos esses desafios, né? E até mesmo doações e estreitamento de relação entre rivais históricos, né? A gente vê aí, por exemplo, Japão e China, China e Estados Unidos trocando insumos hospitalares, né? E um ponto muito importante também, trégua em conflitos armados. Então, por exemplo, a Síria, que há anos é assolada por uma guerra civil, enfim, questões muito complexas, muito embora ainda haja troca de tiros, os ataques mais massivos cederam à trégua, né? Então, a trégua prevalece nisso. No Iêmen, país ali do Golfo Pérsico, que vive a maior crise humanitária da nossa atualidade, pessoas morrendo de fome, de cólera, uma geração inteira de crianças com desenvolvimento prejudicado, cognitivo, físico, né? A Arábia Saudita acaba de anunciar uma trégua também, né, nas investidas praticamente criminosas que vinha fazendo contra o Iêmen. Na Líbia, a situação também se amenizando. Muito curioso observar que até no caso palestino-israelense houve o conflito se arrefeceu, né? Eles somaram esforços, montaram um escritório de monitoramento conjunto da evolução da pandemia. O próprio Irã deixou de adotar esse tom agressivo em relação aos Estados Unidos e a Israel, deixou de investir tanto na propaganda do seu poderio bélico e fomento ao extremismo que ele tanto faz nas suas redes de comunicação. Até os Estados Unidos reposicionaram tropas no Iraque, que estavam próximas à fronteira com o Irã, tiraram de lá para cuidar de outros assuntos, né? Eu acho interessante a gente lembrar que 2020 começou com tudo. A gente quase teve um conflito armado de proporções grandes eclodindo. Muita gente falava em Terceira Guerra Mundial, com aquela história do Irã e dos Estados Unidos. E isso deu uma acalmada, né? Claro, isso também a gente não pode atribuir somente a uma certa empatia, a um espírito de cooperação. Isso se dá também por questões de abastecimento de tropas, isso em termos de alimentos, em termos de munição, né? A fábrica de munição está parada, então isso tudo entra na conta. Desvio de recursos que antes iam para forças armadas, agora vão para as medidas de saúde, econômicas, e até perda de apoios estratégicos, como é o caso da Arábia Saudita, que teve um recuo do apoio americano nas suas ações. Mas sim, eu acho que dá para dizer que existe um certo grau de cooperação, os países, inclusive, estarem cuidando das suas questões mais internas e mais dispostos a cooperar de maneira geral. Ao mesmo tempo, começamos a ter ameaças domésticas, ameaças internas nos países em termos políticos, como o avanço do poder do Estado e um possível autoritarismo, né? Então, a gente tem aí o caso da vigilância em massa que países da Ásia, sobretudo, implementam, né? Um controle de liberdade, de monitoramento muito ostensivo, né? Através de câmeras, de drones, de smartphones, governança por decreto.
A Hungria é um exemplo disso, né? O presidente Viktor Orbán instituiu uma medida que ele consegue governar por tempo indeterminado através de decretos. Então, ele basicamente fica sem impedimentos, assim, ele aprovar qualquer medida só com a força da caneta dele é uma linha muito tênue entre uma ditadura, não é? E, claro, restrições de liberdades individuais, como privacidade, liberdade de ir e vir, né? Então, assim, eu acho que a observância dos direitos humanos, inclusive civis e políticos, e de privacidade será um desafio nesse momento pós-pandemia. E aí acho que a gente já pode entrar um pouco para falar do papel das organizações internacionais, em especial a ONU, Organização das Nações Unidas. Destaca zero, para todo mundo sair do mesmo patamar aqui. O que é a ONU? A ONU é basicamente um grande fórum de países, onde os países se reúnem para discutir questões internacionais, dentre elas a observância a direitos humanos, o respeito à vida. É uma reunião-zona de representantes de cada nação. Isso parte do pressuposto que a coexistência pacífica é fundamental para a preservação da vida e talvez até do nosso planeta inteiro, né? Se a gente pensar que hoje já existem nações com poder bélico capaz de destruir a Terra de uma vez só. A ONU, por sua vez, ela tem suas agências temáticas. Então, a Unicef cuida da pauta de criança e adolescente, a ONU Migração cuida de migração, a OMS cuida de saúde, enfim, são N organizações, dezenas, eu confesso que nem sei todas e fiquei muito aliviado quando eu trabalhava lá de saber que muita gente lá também não sabia, porque são muitas realmente. E acho interessante a gente expor que existe um movimento que tem ganhado força recentemente de criticar a atuação e a importância dessas organizações internacionais. Um pouco na linha que as ONGs vêm sofrendo aqui no Brasil, né, esse mesmo papel de dizer que elas servem a interesses de determinados grupos, que elas fazem perseguições contra determinados estados, enfim. E acho que o Brasil, inclusive, é um ótimo exemplo para a gente ver como isso ocorre, né? Então, aqueles exemplos, a questão dos incêndios que a gente teve na Amazônia, que o presidente Bolsonaro indicou que as ONGs estariam sendo responsáveis por isso, para querer chamar atenção e ganhar recursos. Ele anunciou que demitiria, nas palavras dele, a ONU do Brasil. E nota-se que há uma tentativa de minimizar o papel dessas organizações internacionais. Isso teria como substituição fóruns não permanentes, ou seja, sem uma sede fixa, sem toda essa estrutura organizacional que essas instituições que a gente já tem dispõem. E isso surgiria, então, conforme demanda. Precisamos nos reunir para discutir tal tema. Junta, faz uma assembleia em tal país, vamos lá. E, claro, isso, na minha visão, você desfazer estruturas, uma atuação tão consolidada como das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, é você criar um vácuo de poder para que nações poderosas se apropriem desse espaço, não é? O que já é um problema, mesmo com a existência atual das organizações internacionais. Elas estão, sim, condicionadas à vontade, muitas vezes, aos vetos de países das nações mais poderosas. O que, claro, não minimiza a importância desses espaços multilaterais de discussão e de governança global. É melhor que eles existam com defeitos do que eles não existam, ou existam a cada demanda nova, uma organização nova só para aquele fim. E pensar também que essas organizações elas têm uma manutenção que é dada por contribuições dos Estados-membros, né? Então, o Brasil, por exemplo, estava com uma dívida da mensalidade da ONU até dezembro do ano passado. O Trump anunciou recentemente que vai tirar a contribuição que os Estados Unidos faz à OMS, segundo ele, criticando a atuação que foi pró-China, que não está sendo satisfatória, de acordo com os interesses que ele julga necessários. Lembrando que os Estados Unidos é responsável por 20% do financiamento da OMS. Então, tirar isso, ainda mais num momento como agora, ou nos próximos meses, seria um baque terrível, né?
E aí a gente já entrando mais especificamente na OMS, Organização Mundial da Saúde, uma agência da ONU para a saúde, né? Ela tem assumido um papel de centralização no enfrentamento da pandemia, basicamente congregando países de diferentes espectros políticos, de abertura política, como a China, o Irã, Israel, Estados Unidos, para pensarem conjuntamente em soluções, organiza conferências de trocas de informações e cooperação internacional em matéria de saúde. Então, disso resulta um combate muito importante às fake news, traça orientações, né, nisso a serem seguidas mundialmente. Todos nós já devemos ter escutado assim que alguém fala, nosso estado ou nossa empresa segue as recomendações da OMS. Foi a própria OMS, inclusive, que declarou que o coronavírus já era uma pandemia. Então, isso em março, inclusive ela foi muito criticada pela demora com que fez isso. Mas, enfim, uma série de esforços coordenados por essas organizações, inclusive o lançamento do Fundo de Respostas para a Covid-19, que angaria recursos, estabelecimento de diretrizes sanitárias para enfrentamento do vírus, então, restrição do consumo de animais de espécies silvestres na China, orientar um fortalecimento dos sistemas de saúde. Interessante a gente observar que cada vez mais se chega numa direção que aponta para que os sistemas de saúde sejam universais, não no sentido de que pertençam a todo mundo, mas que eles forneçam cobertura para toda a sociedade. E aí eu achei muito interessante trazer aqui, eu vi no Estatuto da OMS o que ela fala em relação à saúde aqui, que a saúde de todos os povos é uma condição fundamental para se alcançar a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos estados. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento chave em que a importância da colaboração internacional que se dá nessas organizações e as ações por elas coordenadas começam a ser reconhecidas. É um momento muito positivo, porque esses esforços, eles são, na minha opinião e na opinião dos defensores da paz, a maior chance da gente ter menos guerra, de lidar melhor com os problemas, né? E aí, muito frequentemente, me surge uma pergunta que o que essas organizações podem fazer frente a um descumprimento dessas recomendações, né? Então, a título de exemplo, né, o Brasil, ele se coloca ao lado de outros 3 países da periferia geopolítica mundial que tem essa retórica negacionista dos líderes no enfrentamento à pandemia. Então, junto com o Brasil, está o Nicarágua, Belarus e Turcomenistão, né? São 3 países muito pouco ou nada democrático. O Turcomenistão, ele tem enfim, toda a mídia dele é controlada pelo Estado, é uma ditadura, e ele chegou a proibir o uso da palavra coronavírus por um tempo. Depois isso caiu, mas eles continuam tratando isso como um problema que não é deles, que não afeta aquele país, o que é um grande erro, porque ele está no olho do furacão ali, na fronteira sul com o Irã, que é um país extremamente afetado. Mas voltando à nossa questão, as organizações internacionais, elas não têm força para impor decisões. Então, elas não conseguem obrigar um país a cumprir as recomendações que ela faz. Ela tem o papel de recomendar, de atuar em parceria com tribunais internacionais, que também têm sentenças que não são, ninguém obriga os países a cumprir, e de coordenar ações a nível global, eventualmente visando esse constrangimento. Assim. Então, talvez um constrangimento diplomático, falar, aquele país, ele vai contra todas as recomendações que nós, todos os países, acordamos. De repente, organizar sanções econômicas a um país em função de algum descumprimento com outras nações que topem somar esses esforços, né? E em casos extremos, o Conselho de Segurança dessas organizações aprova intervenções militares, mas isso é um caso muito extremo e no enfrentamento à Covid eu não acho que ele vai ocorrer. E aí a gente tem um grande paradoxo dessas relações internacionais, porque ao mesmo tempo que
as organizações internacionais coordenam vontades das nações, elas dependem destas para poder agir e se efetivar. Não só em termos de financiamento, de funcionamento estrutural, né? Precisa dos representantes dos países, mas os países têm uma autonomia em não acatar aquilo que é decidido. Então, existe uma dificuldade mesmo, isso é uma questão que é muito discutida, porque tem coisas absurdas que acontecem à revelia dessas decisões, organizações. Mas, assim, eu faço um balanço positivo na atuação das organizações internacionais no momento e nessa criada de consciência por grande parte da sociedade sobre a importância delas e das organizações, das relações diplomáticas e das cooperações entre os países. E aí, diga lá, Mário. Você faz um balanço positivo, e esse balanço positivo é melhor do que você esperava? Você esperava alguma coisa assim? Depois você aborda se você ficou positivamente surpreendido pelo que está acontecendo ou não. Olha, Mário, se a gente for pensar no próprio surgimento dessas organizações, elas ocorrem, sobretudo, em tempos em que a paz era muito delicada, a situação de convivência era muito complicada entre as nações. Então, eu acho que esse papel, com a gente assim, tendo conflitos que não ocupam um espaço nessa retórica internacional tão forte assim, eu acho que as nações, aos poucos, têm deixado de reconhecer a importância desse papel. Então, eu avalio que sim, que é positivo. Eu fico surpreso, sim, porque isso é uma questão que a gente poderia estar vivendo um cenário em que cada país se fecha e tenta resolver sozinho como fazer em relação à pandemia, e eu vejo que muitos países estão abertos, a maioria dos países estão abertos às recomendações. Então, eu estou positivamente surpreso, sim. Porém, eu acho que ainda tem um desenrolar muito grande dessas questões. E aí, um ponto nevrálgico disso é a questão das migrações, em especial das pessoas deslocadas de maneira forçada, os refugiados e refugiadas. Para a gente pensar aqui, basicamente, essa questão, nunca as pessoas circularam tanto quanto no mundo atual pré-pandemia. Isso em decorrência de 3 fatores, sobretudo, mas principalmente aumento da população em números absolutos, mais pessoas no mundo, mais gente circulando, avanços tecnológicos, então fica mais barato você pegar um avião e ir para outro país, as redes de transporte chegam em rincões que antes não passavam ônibus, não tinha trem, não tinha como você sair dali quase, e telecomunicações, né? Hoje a gente acorda, vê a previsão do tempo no celular, de repente pede um motorista de aplicativo por ali, pede comida, enfim, vê conteúdo da Casa do Saber. Hoje isso tem uma importância fundamental para a gente, né? Isso se reflete também nas trajetórias migratórias. Tem exemplos, inclusive, de que grupos sírios usavam grupos de Facebook para trocar dicas, assim, falar, esse caminho aqui é mais perigoso, esse caminho aqui tem um deserto que é muito árido para cruzar durante o dia, vão só à noite. Então, as telecomunicações têm um papel fundamental. E, claro, né, de repente, até graças a isso, você tem acesso a propostas de emprego em outro país, conhece pessoas em aplicativo de relacionamento, tudo isso é facilitado. E também um fator que é fundamental, que é os deslocamentos forçados só aumentam. Então, desde 2016, o mundo atingiu níveis de deslocamentos forçados que desde a Segunda Guerra Mundial não eram vistos. E aí, esses deslocamentos forçados ocorrem por diversos fatores, né? Então, a gente pode por aí os conflitos armados, né? As pessoas fogem das guerras, perseguições nos termos da ONU por motivos de raça, etnia, religião, opiniões políticas, pertencimento a grupos sociais, e aí dos grupos sociais que muitas vezes são perseguidos, dá para a gente apontar a população LGBTQI+, né, um caso
não só em países onde essas práticas são criminalizadas, mas até no Brasil, na América Latina, em diversos lugares em que existem perseguições ainda que não institucionalizadas. A título de exemplo, dentre os índices vergonhosos que o Brasil lidera, nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. Então, existem casos de mulheres trans brasileiras que, depois de sofrerem perseguição, terem as suas vidas ameaçadas e, em alguns casos, até quase morrerem, foram se refugiar fora do país. E, por fim, questões climáticas também, né? Terremotos, como no Haiti, ciclones, como atingiu muito agora Moçambique, processos de desertificação, então deixa de ser possível você morar naquela área que você sempre viveu porque não dá mais para plantar, e aumento do nível dos oceanos, que, como a gente sabe, vem engolindo assim algumas ilhas do Pacífico, onde as pessoas simplesmente não conseguem mais viver. E aí é muito curioso, porque o coronavírus, ele desviou o foco das notícias, o que não significa que esses fluxos deixaram de existir, ou que eles tenham se amenizado, inclusive no nosso caso, na fronteira com a Venezuela. E existe hoje um movimento de fechamento de fronteiras em escala global que, ao contrário do que o senso comum pode crer, ele não impede que os fluxos ocorram. A gente tem inúmeros exemplos, inclusive, de que fechar a fronteira não é uma forma de estancar fluxos migratórios. Fechar a fronteira é uma forma muito eficiente de você deixar ainda mais vulneráveis as pessoas que migram. Porque quem está fugindo da fome, quem está fugindo de guerra, quem está fugindo de graves e generalizadas violações de direitos humanos, não vai chegar num posto de fronteira e falar, não, deixa quieto, vamos voltar. Não é assim. As pessoas, elas acham rotas alternativas, vão pelo meio da mata, contratam redes de coiotagem, grupos criminosos que lucram com a migração, e muitas vezes caem até em redes de tráfico de pessoas. Lembrando que o tráfico de pessoas hoje contemporâneo, ele se apresenta sobretudo na forma de propostas de emprego fraudulentas. Então, vamos lá, eu te ajudo a cruzar a fronteira com os Estados Unidos, chegando lá você trabalha 6 meses para mim, sem salário, e aí isso coloca a pessoa num sistema de escravidão por dívida, enfim, é uma cadeia muito complexa, assim, mas, em geral, migrações, tráfico de pessoas e trabalho análogo a escravos são pilares que aparecem juntos, não é? E aí, bom, o que a gente faz ao mesmo tempo em que temos que impedir a circulação de pessoas para que o vírus não se espalhe, mas tem o desafio das pessoas deslocadas de maneira forçada? A minha opinião é, nós devemos sim, eu sou a favor do fechamento de fronteiras em tempos de pandemia, como uma medida de impedir que o vírus se alastre, mas casos de extrema necessidade devem ser exceções. E aí nisso a gente tem os que já são mais conhecidos, como profissionais essenciais, emergência de saúde ou familiares, material para abastecimento, e pessoas que fogem pelas suas vidas. Então, eu acredito que a proteção deve ocorrer em escala internacional, e não só daquelas pessoas que estão confinadas dentro dos seus países. Existe um dever cívico, um dever humanitário de acolher pessoas que fogem, que correm perigo de vida, de morte nos seus países. E aí tem um ponto muito curioso, né, que a gente fica refletindo o que pode ocorrer em torno da questão de mobilidade humana no pós-pandemia. Eu acredito que discursos nacionalistas vão se fortalecer. Esse fechamento de fronteiras, ele vai permanecer por um bom tempo, acho que vai ser a última medida de isolamento que vai ser afrouxada, e eu temo ainda por uma estigmatização de povos e culturas como responsáveis pela propagação do vírus. Um exemplo muito clássico, assim, a gente pensar um país europeu que já está com um combate mais avançado, e aí chega um navio de pessoas da Etiópia, onde a curva de contágio ainda está lá no alto, e elas são negadas e rola uma estigmatização de que estão reinserindo o vírus na sociedade delas. Enfim, e aí, só para a gente lembrar que até agora muito pouco se fala da África e do coronavírus, né? Isso decorre não só do contágio lá ter sido mais tardio, mas também porque existe um interesse político por trás disso, né?
Mas, enfim, é importante a gente saber que o mundo já vinha num movimento de fechamento das fronteiras no norte global, sobretudo Europa e Estados Unidos. Europa, ainda mais depois do fenômeno do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com esse ganho de território conservador que vai ocorrendo e que vai deixar um cenário de recessão econômica, em que os nacionais vão querer proteger os seus empregos frente aos migrantes que estão chegando para trabalhar. Isso vai potencializar a xenofobia. E, claro, não só, isso reflete também nas migrações não forçadas, que movimentam a economia de maneira muito importante. Então, assim, eu acredito que esses movimentos nacionalistas, que ganham forças e ameaçam não só a migração, eles podem abalar também as liberdades individuais das pessoas e trazer abalos até à democracia, como a Hungria já tem experimentado, né? Mas, assim, nos resta ver se esse fortalecimento do espírito de cooperação entre os povos, o fortalecimento das relações diplomáticas entre as nações, da consciência da importância das organizações internacionais e do respeito à vida serão capazes de impedir que esses retrocessos ocorram. Mas, para saber disso, a gente tem que acompanhar o desenrolar da pandemia, manter um olhar muito atento e treinado a todas essas questões, que pode ser aprimorado no curso que vai ter aqui na Casa do Saber muito em breve. Então, agradeço demais esse espaço e me coloco à disposição para contrárias, responder perguntas. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil, especificamente. Começar pelo Brasil. O Brasil tem um papel dos refugiados ou das migrações, dos migrantes, é cada vez mais relevante, se bem que não exatamente muito claro. E a pandemia interfere nisso. No Brasil, desculpa, Mário, vou pedir para você... Talvez alguma das nossas conexões não esteja muito boa. Você está me ouvindo agora? Você tá me ouvindo agora bem? ouço bem. Tá bom, estou falando um pouco mais próximo aqui do microfone para você me ouvir melhor. Tá bom, mas foi um problema de conexão. Tá bom. O papel das migrações no Brasil, especificamente, te chama a atenção nessa pandemia? Algo a registrar nessa situação específica? Eu digo assim, dos migrantes que nós recebemos, né? Para começar a falar sobre isso. Excelente pergunta, Mário. Olha, eu acho que há dois aspectos muito importantes da gente ressaltar em relação à migração no Brasil. O primeiro é que o primeiro fechamento de fronteiras que aconteceu no país foi com a Venezuela. E aí eu retomo aquilo que eu falei, que fechar a fronteira não estanca o fluxo migratório. Isso só faz com que as pessoas deem um jeito de migrar, subornam um agente de fronteira, contrata alguém que faz um esquema para passar ali pelo meio do mato. E assim, as pessoas estão fugindo de uma crise humanitária, muitas vezes elas estão fugindo da falta de comida, sabe? A gente ter uma postura como essa, ela é não só desumana, mas pouco inteligente, inclusive porque o fluxo que a gente tem naquela fronteira, ele não é tão expressivo, por exemplo, quanto o nosso fluxo da maior fronteira brasileira, que é o aeroporto de Guarulhos, e corresponde a quase metade da entrada de internacionais no país. Então, a gente fechar a fronteira com a Venezuela, antes de fechar para voos internacionais, para... Não me engano, então, quer dizer, acredito. Ele voltou. Opa. Tá, parece que está voltando. Você foi cortado faz 1 minuto, mais ou menos, se você pudesse... tá ótimo. Tomar. Bom, você chegou, eu falei até o final da Venezuela. Eu estava impressionado sobre o fato de você ter ressaltado que o fluxo na fronteira da Venezuela é significativamente pequeno diante da maior fronteira que o Brasil tem
porta de entrada que o Brasil tem, que é o aeroporto de Guarulhos, responsável pela entrada líquida de cerca de metade dos internacionais no Brasil. Exato. E em segundo lugar vem o aeroporto do Galeão, que dá uns 17%. Então, assim, essa medida ela é pouco inteligente, ela é desumana. E um outro aspecto muito interessante da gente observar é os migrantes, eles já são pessoas, em geral, marginalizadas na sociedade. Então, essa onda de colapso econômico, ela chega muito antes nessas pessoas, que têm uma dificuldade de acesso a instituições, inclusive a órgãos de saúde, muito mais complexa. Muitas vezes eles nem sabem que o Brasil tem um sistema de saúde universal. Ou não sabem, por exemplo, que eles podem ter acesso ao benefício emergencial. E aí, muitas vezes as pessoas refletem e falam, pô, mas aí a gente está financiando para que pessoas venham aqui, usem nosso sistema de saúde, recebam auxílio do governo. Olha, uma coisa muito simples da gente raciocinar. Ter pessoas à margem do sistema de saúde não é interessante. Diante da pandemia, a gente está vendo isso mais do que nunca, que todo mundo merece essa atenção, porque senão a coisa pode sair do controle. Segundo, você tem uma pessoa passando fome, sem emprego, sem acesso a garantias mínimas, isso não é bom para a sociedade de maneira nenhuma, né? Se essa pessoa puder ter uma forma de sobreviver e contribuir para a sociedade, seja trabalhando, gerando empregos, ela é muito mais benéfica do que a margem desse sistema todo. Isso até analisando friamente em termos meramente econômicos, sabe? Mudando de assunto, dentro da mesma problemática geral, a Organização Mundial de Saúde entrou no centro da polêmica, né? Ela é uma organização que acabou sendo questionada, embora tenha sido a organização que, de alguma maneira, conseguiu mobilizar o mundo. Não é, com exceção de 3 ou 4 países que você citou, Brasil, Nicarágua, Turcomenistão, Bielorrússia, Bielorrússia, isso mesmo. Então, é impressionante o grau de adesão. Você pode olhar o copo vazio, o copo cheio. E, de fato, os primeiros casos aconteceram na China, demorou-se para entender a extensão e também demorou-se para declarar a pandemia, que foi um argumento moral, científico-moral, né? de duas, para que houvesse a mobilização e a tentativa de minimização do número de mortos, doentes e consequências desse tipo. Sua avaliação, cresceu a OMS ou decaiu a sua autoridade nesse momento crucial? Cresceu muito. Eu acredito que o próprio fato da China, que é um país extremamente fechado, controlado pelo Partido Comunista, que há anos se mantém no poder enfim, comete uma série de violações em termos de direitos individuais, coletivos. O fato da China ceder, né, falar, a gente perdeu o controle nisso e precisa da ajuda internacional. Podem vir, inclusive, aqui na China, ver como que está sendo a situação para vocês avaliarem com os próprios olhos. Isso eu acho que é um sinal de grandeza muito grande. E, assim, eu não tenho notícia de outros líderes, pelo menos dos que costumam sair nas notícias, no noticiário, de outros líderes que não o Donald Trump, criticando a atuação da OMS. Então, eu acredito que essa crítica que o Trump faz de dizer que a atuação deles é muito equivocada, que eles demoraram demais para decretar a pandemia, isso eu confesso que não tenho conhecimento técnico para avaliar, mas eu acredito que isso vem numa esteira do Trump se fortalecer, do Trump flertar com o eleitorado dele, né? Lembrando que esse é um ano de eleição nos Estados Unidos, o Trump chamando a atenção para si, ele se mostra um governante forte, com um punho de ferro que os eleitores dele esperam, ele tira
ele desvia a atenção do colapso econômico que os Estados Unidos vai sofrer. Então, assim, eu acho que a OMS ela sai muito maior dessa história e acho que esses ataques do Trump, eles são parte de uma estratégia muito bem desenhada dele e muito bem pensada de capitalizar esse discurso em torno da eleição, do apoio dele, jogar com a torcida. Vitor, mas isso que eu concordo com você, que há uma espécie de vitória desse organismo internacional, da Organização Mundial de Saúde, em meio, claro, com contradições, mas a gente vivia num momento que parecia ser um momento, queria que você confirmasse isso, um momento de questionamento da ONU, principalmente, talvez, da ONU, mas também da Unesco, de outros organismos de coordenação internacional, como a União Europeia, não é? E acho que o próprio NAFTA, né, estava em questão, e outras associações desse tipo. O próprio Mercosul não é o que já foi. Os BRICS dependem muito da China, mas também, enfim, está em questão, está na berlinda. Você acha que a pandemia caminha no sentido de uma maior, como é que a gente pode falar? De uma polarização maior, distanciamento maior, um afastamento desse universo, ou de uma aglutinação? O que você vê nesse movimento que vinha antes? Acelera essa pulverização ou contém? Olha, Mário, eu acho que são dois movimentos paralelos que a gente tem que acompanhar qual deles se sobrepõe. De um lado, a gente tem a cooperação entre os estados ocorrendo de forma bastante interessante, as instituições, organizações internacionais se fortalecendo, uma criação de uma consciência de respeito à vida em detrimento de questões econômicas e políticas, que tem sido mote, inclusive, para justificar o isolamento frente a um colapso econômico. O problema é que, nesse mesmo cenário, a gente já vem, né, de uma esteira de que líderes populistas vinham em ascensão. Isso muitas vezes inflama o nacionalismo, quebra essa cooperação, né? Então, são inúmeros exemplos que a gente tem, e na Europa, sobretudo, né? Então, discursos mais radicais de valorização nacional, de virar as costas para esse espírito comunitário, e, claro, um fortalecimento do autoritarismo, que pode ocorrer, e já vem ocorrendo em alguns países agora. Então, assim, eu acho que é muito complexo, não dá para a gente saber como vai ser o final disso, mas, até porque, assim, tem um grande fiel da balança aí, que são as eleições norte-americanas. Isso pode determinar muito do futuro disso, porque os Estados Unidos têm um papel de protagonismo na geopolítica hoje, né? Então, eu arrisco dizer que, assim, em alguns casos vai haver um recrudescimento, ou seja, vai voltar mais forte, assim, esse populismo, esse espírito pouco democrático e pouco republicano. E eu acho que de alguns países a gente pode ver isso. Acho que a Índia caminha para isso, a própria China, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hungria, Polônia, talvez os Estados Unidos. A gente tem que aguardar as eleições, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma criação de consciência coletiva muito positiva e que, com sorte e dependendo de muitos fatores que a gente ainda precisa analisar, ela vai se sobrepor a esses fantasmas antidemocráticos que, quase que de maneira pendular, nos revisitam na história, né? A Natália Rocha Fernandes, internauta que nos acompanha, te faz uma pergunta, Vitor. A pandemia coloca o multilateralismo em xeque?
Olha, Natália, muito obrigado pela sua questão. Sim, sobretudo se com o desenrolar da pandemia a gente tiver um colapso econômico que permita uma retórica de governantes de falar, olha, a OMS recomendou que a gente se isolasse, agora está todo mundo quebrado, foi muito pior do que seria sem isolamento. É um pouco retomando esses comentários que eu fiz há pouco, mas a gente tem que pensar que talvez se fortaleça um discurso de que as orientações tomadas nesses fóruns não foram positivas, a cooperação entre os países foi em vão, então, e que o melhor teria sido adotarem outras respostas que não essas das organizações internacionais, do resultado desse multilateralismo. O Mário te faz uma pergunta, o Mário, que não sou eu, te faz uma pergunta. No caso, a China poderá ser responsabilizada e ter que pagar indenização pela negação da existência de pandemia? Olha, Mário, que não é o nosso Mário Vitor, eu acredito que é muitíssimo difícil que isso ocorra, sabe? Até porque é muito complexo você responsabilizar internacionalmente países, né? Claro que isso pode ir a julgamento, mas é um processo, assim, de aceitar, primeiro de instituir o julgamento, muito complexo. Eu não acho que ele vai ocorrer, afinal, é muito difícil que se prove culpa da China, eles podem alegar que eles não tinham noção do que estava acontecendo, que eles estavam, na real, só mantendo o nível de divulgação de informações que eles já mantêm, o que me parece, inclusive, plausível, né? Eu acho que a China, assim, ela errou muito no começo da pandemia, omitir informações, mas eu também acredito que eles não tinham ideia da proporção que isso ia tomar. Então, assim, eu não creio nessa responsabilização, acho que ela é muito difícil por não haver um dolo muito envolvido, assim, uma vontade em fazer com que países se prejudicassem, que a comunidade internacional se prejudicasse pela falta dessa informação. A Vanessa Maria te pergunta, Vitor, com a comunicação do Trump da diminuição dos investimentos para a OMS, você acha que o nosso país também seguirá o mesmo rumo? Vendo que o presidente já demonstrou, o presidente Bolsonaro, creio, já demonstrou uma certa restrição, negação ou dificuldade de conviver com a atuação das ONGs, né? Em geral, muitas ONGs são internacionais, ou, enfim, multinacionais. Vanessa Maria, excelente pergunta. Até se você for a Vanessa Maria, que foi da minha sala na faculdade, depois me manda um alô. Mas, olha, sinceramente, eu acho que um ponto de início eu não sei qual é a importância do Brasil no financiamento da OMS. E eu creio que ela seja muito pequena, né? Os países em vias de desenvolvimento ou menos desenvolvidos, eles têm uma participação muito pequena nesses financiamentos. Em segundo lugar, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma análise de que o bolsonarismo ele está sofrendo uma erosão interna, né, das suas bases de apoio. Hoje a gente teve uma demonstração muito forte disso, que foi o pedido de demissão do Sérgio Moro, que foi talvez, junto ao Guedes, o maior aliado dele na eleição, no mote eleitoral dele, né? Ele começa a se isolar perante os governadores, perante outros poderes, desde o judiciário até a Câmara, o Senado. Então, assim, eu não acredito que ele consiga se mobilizar em torno disso. Eu acho que até a gente tem observado que muitas ações que o governo federal tenta implementar, elas são barradas por outros poderes, né? O Supremo Tribunal ele tem atuado muito nesse sentido. O problema se a pandemia passa, a estratégia de não perder tantas vidas dá relativamente certo, mas o impacto econômico disso é devastador, a gente corre o risco de fortalecer a retórica bolsonarista que minimiza os impactos da pandemia. Ou seja, quanto mais certo o isolamento der,
menos ele vai parecer necessário. Então, com isso, o Bolsonaro pode ganhar forças para falar, não, era só uma gripezinha, viu só, não justifica esse colapso econômico, nem morreu tanta gente assim, o que é muito perigoso, porque a partir do momento que ele começa a ser visto como certo por mais setores da população, lembrando que atualmente ele tem uma base ali de 30% que não arreda o pé, que são apoiadores fiéis dele, né, tem se mantido isso, a partir do momento que isso começa a crescer, a gente vê o legislativo, até mesmo o judiciário, migrando também para mais próximo dele. Então, fica muito perigoso. Eu acho que atualmente não, mas se o plano dele, que eu acredito que ele tenha, com essa retórica negacionista, der certo, que é apontar que as medidas não eram tão necessárias, que tinha que salvar a economia, etc., isso pode ser um problema no futuro, sim. O Eduardo Marchiori te pergunta: a saúde no Brasil é universal. Caso tenhamos uma crise de refugiados por uma pandemia fora de controle em outros países da América do Sul, seria obrigatório o atendimento a esses refugiados? Eduardo, muito interessante essa questão. Refugiados e imigrantes que não são pessoas que estão em deslocamento forçado, então migrantes econômicos, por exemplo, todos têm acesso ao SUS. Se a pessoa chegar sem documentos, ela consegue dar um jeito de ser atendida no SUS. Então, isso é uma medida que vem sendo muito elogiada, né? Porque você negar atendimento em saúde é, por exemplo, uma ótima forma de você propagar, de você negligenciar a gestão de uma doença infecciosa. Então, sim, a menos que alguma diretriz muito forte seja alterada, essas pessoas têm sim o acesso à saúde e eu defendo que tenham que ter mesmo, assim como qualquer cidadão brasileiro. Estamos falando com Vitor Del Vecchio, advogado, pesquisador na área de direito internacional, de conflitos internacionais, de organizações internacionais, de refúgio, direitos humanos, diplomacia. Essa coisa ligada a pautas de migração, direito do consumidor, sistema carcerário, violência institucional, essas populações muitas vezes negligenciadas, ignoradas e discriminadas. E uma população grande. Vitor, eu tenho uma curiosidade com você. Você tem informações sobre como está a situação da pandemia nos campos como é que a gente chama? Esses campos de espera ou de refugiados que acontecem no norte da África, às vezes no sul da Europa, lugares de entrada, França, onde não se sabe Calais, não se sabe muito bem o que fazer com aquela gente, e ficam aqueles bolsões de aglomeração. E como é que está essa situação nesses lugares? Mário, excelente pergunta a sua. Olha, a situação, até onde eu tenho notícia, está caótica. Isso, se a gente pensar em campos de refugiados em países ricos, a situação está muito ruim, porque o controle dessa população que é aglomerada, que vive em condições precárias, é muito difícil, né? Não tem como você falar para um grupo grande de pessoas que vive numa barraca cheia de gente, com condições, às vezes até dificuldade em ter acesso à água, a sabão, sabe? Tudo isso para elas manterem isolamento social, para elas não trabalharem. Então, já tem notícia de contaminação extensiva em campos na Europa. E eu acredito que nos países mais pobres, que são aqueles que concentram a maior parte dos migrantes do mundo, e é interessante a gente ressaltar esse dado, a crise dos refugiados da Europa, ela não é tão expressiva em termos numéricos quanto as crises de refugiados que ocorrem no sul global, nos países da periferia do capitalismo, né? Nesses países está muito pior, porque a estrutura é muito mais precária, né? Então, a gente
não só nos campos, mas se a gente pensa na migração, nos trajetos, sempre existe aglomeração de pessoas, sempre existe essas trocas de distâncias que facilitam a propagação, né, entre regiões diferentes. Então, às vezes você tem gente que está vindo de um lugar que está super contaminado para um lugar que até então não estava, ou pessoas que se misturam nesses caminhos com pessoas que estão contaminadas. Então, assim, é bastante preocupante a situação. E, assim, acho que é um desafio gigantesco que, até onde eu tenho notícia, as organizações internacionais e os governos desses países estão tendo uma dificuldade extrema em lidar. Então, a gente pode aguardar aí que muitas vidas serão ameaçadas ou até perdidas em decorrência disso. Andréa Barbosa te pergunta, Vitor, na pós-pandemia, existe a possibilidade de países que tiveram um índice de controle mais rígido do Covid-19 restringir o acesso a imigrantes de países que não tiveram o mesmo modelo? Pois é, André, é muito boa essa pergunta, e eu acredito que sim, isso não só enquanto política de Estado, mas também enquanto um sentimento xenófobo da população. Então, hoje em dia mesmo, né, assim, os fluxos migratórios de deslocamentos forçados, eles não pararam em função da pandemia. Então, você tem barcos e barcos chegando no Mediterrâneo, essas pessoas são postas em quarentena, claro que em condições muito aquém daquelas que seriam necessárias para acolher devidamente, e esse processo já ocorre, assim, os países eles tendem a querer fechar as fronteiras, a não deixar essas pessoas entrarem justamente por um medo de reinserir uma alta taxa de contaminação. E isso vai estigmatizar, isso não só vai orientar políticas de Estado, mas isso vai estigmatizar as populações. Né? Os nacionais muitas vezes vão olhar assim algum migrante recém-chegado e pensar, de onde será que esse cara veio? Será que estava num lugar com alto nível de contaminação? Isso tem impactos gigantescos, sim. Eu acredito que o cenário é bem preocupante nesse sentido. Curioso, né, Vitor? Eu não sei, mas eu não sou um especialista, eu não sei desses campos de refugiados existirem no Brasil e nos países da América do Sul. Por quê? Você tem ideia? Primeiro, é verdade? Segundo, por que não existem aqui, já que existe tanto movimento nas fronteiras? Né? Olha, Mário, nós não temos campos de refugiados, mas nós temos abrigos que são, ou ainda assim, estruturas que são transformadas em abrigos, isso sobretudo no estado de Roraima, que recebe um grande fluxo de venezuelanos. Claro que é importante a gente destacar quão relevante é essa situação, mas é importante também a gente ter noção de que, em termos numéricos, o Brasil ele não é um país de destino muito escolhido. Ele inclusive, assim, na América Latina, o Brasil é um dos últimos países em termos de recepção de venezuelanos. A gente estima-se que é muito complexo essa estimativa, né? Até porque tem muitas pessoas que já vieram e já voltaram, mas, assim, falam em torno de 200 mil venezuelanos que vieram e permaneceram no Brasil. Esse é um número baixíssimo, se você for comparar, por exemplo, com a Colômbia, que já recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos, com o Peru, que está próximo de 1 milhão, até a Argentina, Chile, são países que estão à nossa frente nessa conta. E ainda assim, tem pessoas que vêm para o Brasil não tendo o nosso país como destino final. Então, assim, um dos motivos por nós não termos campos de refugiados é porque, por enquanto, estamos conseguindo cuidar disso de uma maneira mais efetiva a ponto de não precisarmos de campos. Né? Claro que existem muitos problemas na acolhida dessas pessoas, no tratamento dado, mas, assim, não chegamos a esse estágio ainda. Na América Latina, eu não sei te dizer, eu acredito que é possível, se tivermos campos, certamente são na Colômbia, que é quem mais tem tido problemas com o fluxo venezuelano, que é muito numérico, né? E a Colômbia não é um país tão grande
quanto nós, por exemplo, em termos territoriais e populacionais, até econômicos? Eu não sei, eu sou, como eu já disse, um leigo no assunto, mas parece que essas fronteiras são porosas, né? E parece que não há uma política de contenção muito explícita, como existe, por exemplo, em outras fronteiras do mundo. A América do Sul parece ser um lugar em que as coisas vamos dizer assim, há uma formalidade, mas elas se ajeitam e se toleram. Não sei se por questões culturais ou por hábitos, não sei dizer. O fato é que o panorama não mostra esses campos serem uma realidade sul-americana. Mário, esse ponto é interessantíssimo que você tocou. Eu arrisco dizer que não existe fronteira no mundo que não seja porosa. A gente pode tomar, por exemplo, uma declaração que Israel já fez, admitindo que a velocidade com que se acham túneis que ligam a faixa de Gaza ao exterior é muito mais rápida, muito mais devagar do que a velocidade com que se abrem novos túneis conectando esses dois lugares. E a gente está falando de túnel, não é aquele túnel de cadeia brasileira, acabado com a colher, que tem que... Não, tem túnel que passa carro de luxo. Tem túnel com ar-condicionado, sabe? O trânsito nas fronteiras, ele acontece independente delas estarem fechadas ou não. Nos Estados Unidos, a gente tem um ótimo exemplo disso também, na fronteira sul com o México. Por mais que as políticas sejam muito agressivas e de fechamento de fronteiras, você tem um contingente muito grande de pessoas que conseguem furar esses bloqueios, seja achando lugares mais inóspitos para cruzar, seja subornando agentes de fronteira. E aí, no nosso caso, no caso latino-americano, assim, existem políticas restritivas, sim, mas elas não conseguem ser eficientes pelo mesmo motivo que dos outros países, né? Então, assim, se a gente pensar Israel e esse caso da fronteira de Gaza, que é um perímetro muito pequeno, a fronteira sul dos Estados Unidos, que é o maior poder de polícia do mundo, né? Maior poder bélico e econômico do mundo. Se eles não conseguem fiscalizar 100% das fronteiras, é impossível que países da América do Sul também consigam, né? O Brasil, com mais de 16 milhões de quilômetros de fronteiras, ao longo de 10 países, muitos dos quais regiões de pântano, de floresta amazônica, de montanhas com floresta amazônica, é impossível fiscalizar isso. E eu vi até um cálculo uma vez da Polícia Federal, que é responsável por essa gestão de fronteiras, que se eles pegassem todos os agentes e espalhassem ao longo das fronteiras que o Brasil tem, dava menos de um agente a cada 1 quilômetro. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente desconstruir esse mito de fronteiras fechadas, de fechamento de fronteiras. Quando as pessoas querem se deslocar, elas vão se deslocar, e se as fronteiras estiverem fechadas, elas vão dar um jeito, elas vão pagar coiotes, elas vão pagar redes de tráfico de pessoas, elas vão encontrar outros caminhos, elas vão se expor mais. Então, eu acho que precisa de uma sinceridade, assim, uma tomada de consciência, virar a chave de como o mundo lida com as migrações hoje, sabe? E a fronteira não faz teste de Covid, né? Imagina, assim, né? Ela em si, a pessoa passa com Covid ou sem Covid, ela passa. Né? A nossa, então, né? Então, assim, claro, eu acho que tem que haver um controle de fronteiras. Eu não sou a favor de que elas também deixem de existir. Acho que por várias questões de soberania, etc., é importante, mas eu sou a favor do direito de migrar, né? Acho que migrar é um direito. Eu mesmo posso me ver nessa situação no futuro. Não sei se eu vou querer trabalhar num país, se o Brasil vai colapsar, se eu vou ser perseguido, né? Que a gente teve um deputado, Jean Willis, que se refugiou, né, em função de perseguições políticas que sofria, ameaças de morte, enfim. Nunca sabemos se isso pode nos tocar, então eu acho que tem que haver uma mudança radical de como a população, as nações lidam com a migração. E pensar que, assim, se tem gente que foge de fome e de conflitos, existe um dever cívico da comunidade internacional
de auxiliar nessas soluções. E se elas não forem possíveis a curto prazo, então essas pessoas vão ter que fugir pelas suas vidas. Não é razoável a gente pedir que as pessoas fiquem em locais em que as vidas delas correm riscos. A Rita de Cássia lhe pergunta, Vitor, o Trump, ao responsabilizar a China, já estaria demonstrando insegurança com relação à posição dos Estados Unidos frente à possível perda da sua hegemonia na geopolítica global? Rita, ótima pergunta. Olha, vamos combinar que essa insegurança, ela ocorre há muito tempo já, né? A gente teve recentemente o Trump criando um grande embaraço em torno da produção de armas nucleares, porque ele vê que a China vem cada vez mais se colocando como uma potência econômica e militar. Existem perspectivas de que a China muito em breve ultrapasse os Estados Unidos em pujança econômica. Então, sim, ele está totalmente ciente de que a hora dos Estados Unidos está chegando. Acho que é o maior pesadelo do Trump, né? Pensar que a maior economia do mundo vai ser comandada por um partido comunista. É curioso a gente observar que a China também ela vem cada vez mais melhorando o padrão de vida dos seus cidadãos, né? Então, e se colocando no cenário internacional como um candidato a esse protagonismo que os Estados Unidos assume hoje. Então, sim, eu acredito que é um reforço, sim, nessa retórica de tentar desmoralizar a China, de tentar manter as posições que os Estados Unidos ocupam. E claro, né, ele também, com isso, ele está mais uma vez flertando com o eleitorado dele, sobretudo o eleitorado mais extremista, mais xenófobo, mais racista, mais aquele americano do centrão típico, né? Nada contra os americanos em geral, mas a gente sabe um pouco desse perfil do eleitor do Trump mais extremista. O Luiz Flávio faz uma pergunta e a Roseli Scodélia também faz uma pergunta que são assemelhadas ou são correlatas. O Luiz Flávio fala, boa noite, esse individualismo e radicalismo na pandemia no Brasil e em alguns países pode trazer algum problema geopolítico, fora o de saúde? A Roseli Scodélia pergunta, Vitor, você acha que o Brasil vai sair mais isolado internacionalmente por conta da postura do presidente? Maravilha, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Rose, que é minha madrasta, está me acompanhando. Fiquei feliz com a pergunta de vocês. Olha, com certeza, sim. Acho que a gente já é visto de forma um pouco ridicularizada por muitos países, né? O Brasil ele vem erodindo uma tradição diplomática de país que não arruma picuinhas com outros, de país que media conflitos, que se coloca como uma potência regional. A gente vem desconstruindo essa longa tradição e dando lugar a um governo que não é levado a sério na comunidade internacional, a um governo que cria rusgas, né? Ótimo exemplo, a gente tem o filho, o Eduardo Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que fizeram declarações extremamente problemáticas em relação à China, né? Então, que é o nosso maior parceiro comercial, inclusive, que é o maior produtor mundial de insumos de saúde, né? Então, assim, uma jogada totalmente antiestratégica. Fora que o Brasil, ele cada vez mais ele vem se voltando as costas para o Mercosul e se alinhando a essa política de ser um quintal dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito que sim, a gente sai enfraquecido dessa pandemia no cenário internacional, ter um líder que, junto a esses 4 países que estão na periferia do xadrez geopolítico mundial, assume uma retórica negacionista, é muito prejudicial. E, assim, existe uma chance muito, que eu não acho que é muito grande, mas eu acho que é muito perigosa, de que, passada essa pandemia, o Bolsonaro, novamente, aquilo que eu falei, ele consiga justificar esse posicionamento dele esse tempo todo
dizendo que era só uma gripezinha, que não precisava do isolamento e que a economia, então, foi arrasada. Então, assim, claro que a gente não sabe os enrolares que isso vai ter, mas eu acho que até agora que até o Trump aderiu à retórica do isolamento, eu acho difícil que isso se converta em capitalização para o Bolsonaro. Acho que a gente perde espaço, mais uma vez, na diplomacia, nas relações internacionais, no fortalecimento regional, que o Brasil cada vez mais se isola também, né? O Vitor, o Rui Miguel te pergunta uma questão nova, e a questão das fronteiras internas. Então, ele faz uma explicação assim: São Paulo seria possível sem a migração interna? A contradição restritiva não se alimenta internamente? Eu não sei se eu consegui entender o que é isso, mas ele está trabalhando com essa questão de restrições externas e restrições internas, ou pelo menos não restrições, mas preconceitos, ou, digamos assim, prevenções contra esse fluxo migratório interno, o movimento das pessoas. Como é que essa situação mudou, afetada de alguma maneira pela pandemia? Olha, Rui Miguel, assim, eu acho que, claro, né, São Paulo também não seria nada sem os migrantes internos do Brasil. A gente sabe que é uma cidade, um estado muito diverso em termos de composição de origem das pessoas. Eu já vi um dado que aproximadamente 40% da população do estado tem alguma ascendência nordestina, né? Isso, hoje, curiosamente, também se coloca como um dos estados mais xenófobos do país, né? Mas, assim, atualmente, assim, esses fluxos, eu não diria que eles são significativos a ponto de um bloqueio neles atrapalhar significativamente a nossa economia. Também, e isso eu ouvi hoje cedo de uma entrevista do governador, eu acho que não há previsão de que haja um bloqueio interno, assim, uma limitação na circulação interna, por exemplo, que nem houve na China, na província de Hubei, né, que eles isolaram a província inteira, depois isolaram só a cidade de Wuhan. Até o momento, não há expectativa de que haja um bloqueio interno. Eu, sinceramente, assim, em termos epidemiológicos, também não sei avaliar qual é a importância de que essa medida seja adotada, mas se isso não foi aventado até o momento, eu creio que não é algo que vai acontecer e também não é algo que tem um impacto significativo no enfrentamento da pandemia. As perguntas não param de chegar, alguma hora a gente vai ter que parar, mas eu vou fazendo, tá bom, Vitor? Tá ótimo. Duas perguntas ligadas. Você não respondeu a perguntas, eu não sei se você respondeu, na verdade, pode ser que você já tenha respondido. Da Roseli, você respondeu já? Respondi. Da Roseli e do Flávio foram juntas, se eu não me engano. Sim. Então, tá. Então, aqui é a seguinte pergunta. O do Gustavo, que é a pergunta assim: você acredita que a China, voltando à questão Trump, China, insegurança, você acredita que a China ganhará influência sobre a Europa e a Ásia após a pandemia? Ela sairá com saldo positivo em termos de soft power? Olha, muito interessante essa sua pergunta. Eu acredito que, assim, eu não sei se dá para dizer um saldo positivo, né? Mas se a gente observar que até agora, segundo as informações que a gente tem da China, que são sempre passíveis de questionamentos, né? Mas, assim, eles estão tendo uma performance interessante no combate à epidemia, né? Essas medidas de isolamento local que eles fizeram, um controle muito rigoroso da população, isso tem apresentado bons resultados. Ainda, eu acho que o mundo começa a dar conta de como a China é importante para a economia mundial. Só, por exemplo, essa questão da produção de respiradores, produção de insumos de saúde, né, de máscaras, isso tudo é feito na China, né? Claro, a gente começa a ter até casos de pirataria moderna em disputas por esses equipamentos. Então, assim, eu acho muito interessante essa sua pergunta. Acho que sim, né? A China sai um pouco fortalecida porque ela, até o momento, tem mostrado uma boa condução
da questão da epidemia e tem cada vez mais, se ela tem equipamento suficiente para exportar, isso também coloca ela num papel muito interessante a nível mundial, né? Enquanto todos estão precisando comprar equipamentos, ela está vendendo. A gente nota até uma certa diplomacia chinesa, da boa vontade chinesa, uma espécie de propaganda, né, associada a um movimento mesmo de soft power, Uhum. quer dizer, de benevolência e Com de certeza. assistência a outros países, de Envio de assistência equipamentos de técnica. doações, né? Então, sim, acho que é uma posição de muito poder que a China assume ao fazer atos como esse, assim, né? Inclusive com inimigos históricos, como os Estados Unidos, o Japão. É uma posição que denota muito poder deles. E em momentos de sanções econômicas. Quer dizer, Exato. em meio às sanções econômicas, a China se dispõe a fazer uma demonstração. Né? No Canadá, a vice-presidente de tecnologia, se não me engano, da Huawei, está presa em prisão domiciliar por conta de suspeita de espionagem ou de práticas ilegais. Uma chinesa, né? Filha do Uhum. presidente da Huawei, ou uma coisa assim. E mesmo assim, a China, acho que se vale das carências, né, do mundo para fazer gestos de boa vontade, né? Pois é, pois Eu, é. E isso decorre de uma possibilidade muito grande, né? Ainda mais se a gente pensar, eu vi um índice que a China, até o momento, ela tinha sido o país mais afetado economicamente pela pandemia. Então, não só pela paralisação que ela teve, mas também por todos os países que não estão consumindo produtos chineses também, sabe? Então, é o que você falou, nesse momento de recessão, eles poderem fazer demonstrações dessas, eles conseguirem fazer uma produção para atender ao que os países demandam, é uma demonstração de soft power muito grande, sim. E aí, em relação a essa questão dos celulares, eu acho que hoje em dia, assim, a gente só tem que escolher para o governo de qual país que a gente vai vender nossas informações, né? Se é da China, dos Estados Unidos, porque estamos sendo monitorados. Inclusive, mandar um abraço para o Mark Zuckerberg, que está acompanhando a nossa live aqui, ouvindo tudo que eu falo no meu celular. o João Vitor Amaral Lima te pergunta: boa noite. Existem países que tenham políticas mais permissivas, entre aspas, que deram certo? Tais regras podem, devem inspirar outros países? João Vitor do Amaral Lima, Isso. ótimo, meu colega de ensino médio, grande João. Olha, sim, mas eu acho que elas devem ser analisadas com muito cuidado. A gente, assim, eu não diria que são permissivas, mas são estratégias que têm sido adotadas de maneiras variadas, assim. Então, por exemplo, eu soube que em países como a Holanda, conversei com uma amiga que estava lá, essa restrição ela está muito diferente, por exemplo, de países asiáticos. O isolamento em países como a Holanda, a Alemanha, assim, ele está sendo muito mais permissivo que em países asiáticos, por exemplo. Mas isso é uma capacidade que eles têm em função de poderem testar mais pessoas, de ter um sistema de saúde que comporta mais leitos, mais pessoas doentes, né? A Nova Zelândia mesmo já está tendo um sucesso muito grande, assim, mas eu acho que são casos que a gente não pode generalizar, né? Sobretudo a Nova Zelândia, que está tendo uma resposta muito eficiente, assim, é um país pequeno, que as medidas de isolamento foram empregadas muito cedo, ela é um país isolado, um país insular, né? Uma ilha que de um lado praticamente é só montanhas, então você tem uma série de fatores que devem ser observados. Então, assim, eu diria que, claro, a gente tem que estar sempre atento para o que dá certo nesses outros países, mas também atento ao que não está dando certo em vários outros países.
E, claro, aí eu já não arrisco entrar na área epidemiológica, mas, na dúvida, eu sigo a OMS. Mirelle Vicente pede para você falar mais do Mais Médico. Seriam bem-vindos agora? Nossa, olha, eu acho que muito antes da pandemia eles já eram muito bem-vindos, né? Esse foi um programa até onde eu tive conhecimento de muito sucesso, né? Porque o Brasil ele carece de médicos em diversas regiões. Eu tive oportunidade de trabalhar com saúde indígena pela ONG Médicos da Floresta, e numa expedição no Xingu, quando eu cheguei lá na área indígena, num lugar que você só chega de avião, teco-teco, nossa, o médico que estava lá, que se dispôs a ficar lá, ele é um médico cubano, né? Muitos médicos no Brasil, eles não se sujeitam a irem para os nossos rincões. Então, ter profissionais da medicina cubana, que é uma medicina muito boa, né? O Cuba é referência em várias questões da área médica. O Cuba, inclusive, está mandando médicos para a Itália, para outros países, para auxiliar no combate ao Covid, né? Então, assim, eu acho que, nossa, mais do que nunca isso faz muita falta. Inclusive, até onde eu li sobre o assunto, logo que o programa foi cortado e essas pessoas retornaram para Cuba, houve uma escassez de profissionais, de médicos muito grandes, assim, locais que antes tinham 2 médicos ou médico 3 vezes por semana, começaram a ter nenhum, sabe? Então, esse programa, nossa, é uma das grandes insucessos que o nosso governo federal teve por uma questão ideológica, pouco pensada, assim, é mais uma propaganda política do que uma efetividade prática mesmo, sabe? Última questão, Vitor Del Vecchio. Vamos lá. Felipe Camieda, já estamos aqui há 1h30. É do Felipe Camieda, ele te pergunta, Vitor, gostaria de perguntar os possíveis cenários no pós-pandemia de coronavírus. O modelo neoliberal vai ser reformulado? Os estados irão adotar medidas restritivas? Felipe, excelente a sua pergunta. Acho que, assim, essas questões de medidas restritivas, inclusive em termos de direitos, de circulação de pessoas, a gente já conseguiu trabalhar um pouco aqui, e eu acho que há um risco muito grande delas serem implementadas assim. No que diz respeito ao modelo neoliberal, eu acho que vai haver uma grande, não sei se dá para chamar de revolução, assim, mas com certeza esse modelo vai ser questionado, né? O modelo da austeridade, da contenção de gastos, do Estado mínimo. A gente vê esse mesmo fortalecimento que as organizações internacionais começam a ter diante desse cenário de pandemia, eu acho que ele é observado em escala nacional no aparato institucional, né? Então, assim, a gente vê que quando o bicho pega, quem vai socorrer a sociedade é o Estado. Então, a gente precisa ter, de certa maneira, uma máquina que seja robusta o suficiente para dar uma assistência mínima para as pessoas mais vulneráveis, para conduzir uniformemente decisões, né? Não dá para metade da população achar que é normal, que tem que se isolar, e metade achar que não tem que se isolar. Muito embora a taxa de isolamento em São Paulo esteja em torno de 50%, né? Mas, assim, você ter um poder centralizador e não mínimo nessas situações é fundamental. Vidas são poupadas, né? Você provê até conforto. É claro que nisso a gente também tem um risco de avanço ditatorial, né? Mas eu acredito que o modelo neoliberal vai ser posto em xeque, sim. No Brasil é difícil, porém, se quer considerar coisas sobre o coronavírus, porque a gente tem um presidente que nega que existe a doença. Então, aí já é o passo número 1. Se o líder não reconhece a ciência, aí já estamos sem condições de combater nada. Pois é, Mário. Eu acho curioso a gente observar como que o presidente ele fica à margem da condução do enfrentamento da pandemia, né?
hoje quem protagoniza isso são outros poderes, é o legislativo, é o judiciário, o presidente, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está assumindo um papel muito importante, os governadores de cada estado estão, e os prefeitos dos municípios também estão tendo papéis muito importantes, assim, então é curioso, sim, mas eu acho que é muito complexo a gente avaliar isso no caso brasileiro. Teve até uma live que eu assisti, se eu não me engano, na segunda, com um sociólogo que eu gosto muito, que ele sempre lembra que o brasileiro tem memória curta, né? Então, a gente fazer uma previsão dessa, pensando no desgaste que o Bolsonaro está tendo agora em negar a pandemia, eu acho que é precipitado. Eu aguardaria as cenas dos próximos capítulos. O problema maior é o combate agora. O que vai acontecer com o Bolsonaro nem é tão importante. O problema maior é o que vai acontecer com os doentes, essas pessoas todas que estão, digamos, sem atendimento, ou hospitalizadas em grande sofrimento, ou morrendo, sendo enterradas do jeito que a gente está vendo, e a falta de um comando que necessariamente teria que ser um comando unificado. Era preciso ter um líder nacional que conseguisse juntar todas as iniciativas tão pulverizadas, relevantíssimas, necessaríssimas, mas falta um comando, um Estado-Maior conjunto para tratar desse, digamos assim, dessa luta, né? Não diria guerra, mas uma luta contra uma doença tão ruim. E não foi nem 2 anos de governo, hein? Nem 2 anos ainda. Pois é. E já estamos com essa coisa que tanto demandaria uma liderança. Não por nada, nenhuma preferência, mas pelas vidas. Pelas vidas das pessoas. Isso é indiscutível, né? Acho que Vitor Del Vecchio... Pois não. A gente vê o Dória e o Lula concordando e trocando afagos na internet, é a materialização dessa falta de liderança que o Brasil tem no momento, né? Os dois opostos. Exatamente. Enquanto em outros países você vê os presidentes sendo uma espécie de símbolo das esperanças e das vontades do país, mesmo por cima, para além das diferenças políticas e das disputas eleitorais. Né? E aqui é tão necessário... Até para dar uma segurança psicológica para a população, né? Você ver que o discurso está alinhado entre os poderes é fundamental, né? Temos muito trabalho pela frente. Vitor Del Vecchio, muito obrigado. Um momento aí, eu vou me despedir de todos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas, muitas perguntas, um debate riquíssimo, uma conversa tranquila, mas profunda, e que a gente deve comemorar, apesar de toda, enfim, esse quadro de enorme preocupação que nós estamos vivendo nesse momento, de apreensão nacional, nós estamos vivendo por todas as razões, nós estamos vivendo. Tivemos uma conversa, enfim, muito ilustrativa, muito informativa, muito asseguradora, pelo menos, das tendências do momento, uma série de temas fundamentais, muitas vezes, como foi dito aqui, negligenciados pelo debate, pelas preocupações públicas das pessoas, dos meios de comunicação, mesmo dos estudiosos. Então, está aí, cumprimos o nosso papel, graças ao Vitor Del Vecchio. Eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas, que nos deram o prazer da sua audiência, pedir que baixem o aplicativo Casa do Saber On Demand, Google Play Store e App Store, está gratuito, e se associem ao nosso canal do YouTube, que se registrem, que se tornem seguidores do nosso canal do YouTube, apertem o sininho e acompanhem o blog Inédita Pamonha, o podcast Inédita Pamonha, do professor Clóvis de Barros Filho. Queria agradecer às pessoas e queria anunciar nossas lives de amanhã com o Rodrigo Petrônio. Amanhã temos, à tarde, às 16 horas, nós vamos tratar de Covid-19 entre a ciência, a filosofia e a ficção científica, no caso, com o Rodrigo Petrônio, escritor e professor de filosofia. Às 20h30,
Polarização e Fake News, com Pablo Hortelado. Polarização, Fake News na pandemia, com Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da Universidade de São Paulo, amanhã às 20h30. Eu queria agradecer a quem nos ajudou nessa transmissão, quem participou dessa transmissão, montou, tornou possível, que são o videomaker Bruno Santos, o analista de sistemas Danilo Andrade, o gestor de mídias sociais e designer Denis Fernandes, os curadores da Casa do Saber, Isadora Jardim e Guilherme Pérez, toda a equipe da Casa do Saber e da rede Snack de canais de YouTube que administram o nosso canal do YouTube. E agradecer imensamente a presença e a aceitação do nosso convite ao professor Vitor Delvecq. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço, toda a equipe Casa do Saber, vocês por disponibilizarem esse conteúdo de forma bastante democrática, o pessoal que ficou conosco até agora. Lembrando que quem curtiu, muito em breve a gente vai ter curso aí no ar, aguardem que está chegando. E se vocês quiserem, acompanhando um pouco do que eu tento compartilhar de conhecimento, me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Victor Delvecq. Estamos aí. Muitíssimo obrigado, Mário, muitíssimo obrigado a todo mundo. Obrigado a todos, até amanhã, às 16h. Até lá, com mais uma live do Saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.